Vamos iniciar a nossa conversa hoje sobre a doutrina divinista. Hoje, 19 de março de 21. Na sequência dos nossos estudos, nos principais pontos, desvendando as palavras, nós vamos iniciar com o tema de hoje, movimento e evolução dos espíritos. Tem muita dúvida que hoje vai sair da cabeça. Quando Jesus estava, passou aquela noite toda, foi chamado para falar, por que você não sai, eu vou te oferecer uma saída, saia por aí e vá embora, eu te ofereço saída. O Pilatos ofereceu, né, ele falou, não, eu vim para ficar dar testemunho da verdade. E ele falou, mas que coisa é essa, a verdade? Desesperado, porque ele queria salvar Jesus. Isso está em João, de capítulo 18. Então, o divinismo traz um conjunto de conceitos que formam um grande corpo da verdade. Esses conceitos a gente tem feito até nos estudos das crianças, e são 10 palavras que somadas constituem este grande corpo, a verdade. Essência, a gente estudou essência, todos nós temos um tantinho da essência divina, a existência. Movimento e mortalidade a gente já assistiu, mas movimento e evolução são duas dessas realidades divinas que hoje nós vamos ver. Responsabilidade, veremos ainda, reencarnação, a gente vai ver em separado, como faz para reencarnar. Revelação, já vimos, habitação cósmica, mais ou menos, pouquinha coisa a gente já viu. É a sagrada finalidade, que é o nosso foco. Muito bem. Por hoje, movimento e evolução é a nossa mirada, e é aqui que nós estamos querendo dar uma espiadinha. Existência, como eu falei, a gente já viu. Penso, logo existo. Mas existência, na verdade, é um movimento que vem de dentro de nós, que busca plenitude cada vez maior psíquica. Eu quero saber mais, eu anseio, e vem de dentro isto, saber mais, para poder atingir a união vibratória com Deus na nossa origem. Então, viver é movimentar. Movimentar. Movimentar é sair de onde você está parado, evoluir. Ah, mas teve vida que eu não fui bem, eu caí. Caiu, mas depois levanta, enfim, é evoluir. E evolução significa participar da ordem divina, de tudo, estar presente, estou participando, agindo e evoluindo. Para onde eu vou se eu estou evoluindo? Nós todos estamos indo em direção às verdades cósmicas, sair do planeta, infinito afora, ser participante presente das verdades cósmicas. Esse é o nosso foco. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a evolução. Quando a gente, centelhas divinas, somos emanados, evoluir já é uma coisa natural, vai acontecer. E tem um princípio evolutivo muito simples, que empurra a gente, que faz a gente andar para frente, no mundo e mudando de formas. A matéria pode não ser a mesma, porque a gente começa nas águas, então, várias matérias foram os nossos ambientes, e a gente vai sendo cada vez menos denso. E, portanto, para tanto ambiente onde a gente vai morar, vai ter um mundo de ambientes também, que a gente estudou isso. Mas o foco não é estar morando aqui, estou gostando, é botar para fora aquilo que cada um tem de melhor. Realizando, não é curtindo só, é desabrochando. Eu posso ser melhor, eu vou me ajustar. Então, alguém falaria, mas isso demora. Demora, tá.
Que relógio que você usou para medir este demora? No teu relógio, no meu relógio, e usando aqui a contagem das horas da carne de agora, porque antigamente nem relógio existia, é muito tempo. Mas acontece que nós estamos falando do infinito. Nosso tempo é o infinito para frente, a gente não morre, como dizem. Nós não vamos morrer, nós somos infinitos daqui para frente, então temos tempo. É que a gente era bom que tivéssemos pressa, né? Mas enfim. Para chegar a pensar em termos de eternidade, porque é muito tempo, né? Mas a gente vai ter a eternidade, portanto, muita coisa para evoluir ainda. Eu tenho que ceder lugar, deixar para trás aquilo que agora é. Parar de pensar naquilo que é agora e focar, tentar trocar para aquilo que há de ser. Há de ser melhor. O que que eu preciso para chegar lá? Como é que eu vou fazer para chegar mais para frente, dar um passo na minha evolução? Então, as nossas mentes arquitetam, você está num ambiente e você recebe aqueles baques, não importa que corpo você tenha ou eu tenha agora, nem do bicho que é, do que foi, enfim, naquele ambiente a gente olha em volta e se conhece e começa a desejar, e aí vai materializando, achei a saída, enfim. Isto já são passos da evolução. Essa matéria que nos circunda, essas nossas oportunidades que a gente recebeu, tudo isso é que plasma os impulsos. Então, se eu sou índio, eu tenho impulso para fazer tal coisa, se eu moro no Alasca gelado, eu tenho outras vontades, enfim, dependendo do que está em volta, e as nossas companhias, a gente tem impulsos. E muita coisa vem, soluções ou achar que é problema, dependendo das nossas vidas passadas, porque temos, todos nós somos aquilo que já fomos, está preso em nós, no nosso perispírito. Então, nesse universo sem fim, nossas experiências passadas contam. Então, é bom caprichar para que seja um bom chão para o futuro, tá certo? É isso. Então, vamos estudar a evolução pelos termos bíblicos para entender alguma coisinha que tem que entender certas palavras. Lá no Gênesis, em primeiro capítulo, lá está, foi escrito por Moisés, e lá está, aliás, Moisés não escreveu, ele teve amanuenses, pessoas que escutavam ele falar e copiavam. E lá ele diz, no primeiro dia da formação do planeta, vamos ler era, porque não é um dia, é uma fase, uma era inteira, Deus deu a ordem que haja luz. Quem é luz? É Deus adensado. A essência divina adensada é o segundo estágio. Peguem no Evangelho Eterno, olha atrás, os 4 itens na matéria, os 9 estágios da matéria. Haja luz, ou seja, que a minha essência adense. E pronto. A separação entre a luz e as trevas aconteceu, entendido. No segundo dia, a segunda era, houve uma expansão de água, e lá está escrito separação de águas das águas. Ou seja, a água que chove, da água dos mares e forma rios, porque em seguida ele fala, tem que ter terra seca. Tem que ter também um lugar que ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, que são os mares, e depois apareça a terra seca também, porque na terra seca tem que produzir erva verde. Presta atenção que o homem não pode aparecer, os bichos não podem aparecer onde não tiver mantimento para comer, pensa. É muita perfeição. Então,
árvores frutíferas que deem frutos, sementes, enfim. E no quarto dia, se vai ter erva verde, tem que ter uma estrela, que é a estrela mesmo, quem estudou geografia, estrela é um corpo que brilha, seu brilho próprio. É diferente da lua que reflete. Então surgem as estrelas, que é um grande luminar, como está escrito lá, e lua, um luminar menor. Ou seja, para governar o dia e a noite, e outras estrelas. Outras estrelas. Não quer dizer essas estrelas que a gente vê, porque ali pode ser planeta e pode ser, de fato, algum sol de outro sistema planetário. Tá bom. Na quarta era, as águas receberam a ordem de terem peixes. É óbvio que não é de um piscar de olhos que os peixes vieram. Houve a evolução, nem as ervas. Houve a evolução de pequenas algas, nós vamos ver isso agora, até chegar em peixes complexos. Não foi de um salto, nada foi por salto. Tem passagens perdidas, mas não foi por salto, tá bom? Então, as aves também, ele deu ordem que se multipliquem, as aves, os peixes, e aí surge o homem. O homem e a mulher não vieram de uma só vez num capítulo, não percam o capítulo de amanhã que virá o homem. Na evolução das eras, surge Eva, na verdade, primeiro, evoluindo aqui Eva. Os evitas são a raça que foi evoluindo aqui, a partir dos macacos, como já sabemos, está bem provado. Mas o homem que está sendo esperado é o adamita, aqueles que são expulsos de outro planeta e que vieram para cá. Então, o que está escrito, e veio o homem, que Deus criou o homem à sua semelhança, significa a sua semelhança, nós centelhas somos pedacinhos de Deus semelhantes a Deus. Isso temos que pôr na cabeça. Carregamos dentro de nós a semelhança total a Deus, somos deuses. E aí, então, Deus, o próprio emanador de tudo, abençoou e falou: frutificai, multiplicai-vos, e aí está o resuminho da evolução do planeta. Agora, nós vamos dar agora mais detalhes em termos externos de corpo e depois mais detalhes em mente, porque é isso que nos interessa. No início era, vocês devem já ter visto filmes, uma imensa fornalha de metais derretidos, que já estão lá no núcleo do planeta. Então aquilo era uma bolha só, metais fervendo. Naquele caldo já ia ter calor, precisava resfriar um pouco para que as primeiras formas de vida aparecessem. E quando os mares se formaram e já estavam mornos, não pode estar quente, morno, começaram a se formar uma gigantesca massa de átomos grudando uns nos outros, formando aquilo que poderia ser no futuro a primeira forma de vida, o primeiro vegetal, enfim. E essa geleia cósmica que dá para descrever assim, já dá para ver que ali tem um princípio inteligente. As manifestações já foram trabalhadas por milhares de anos ali. Nesses milhares de anos, calor em excesso, frio em excesso, tudo isto formando, então, que essas centelhas primordiais fossem se juntando em fios, então, esses fios para aquelas
primeiras algas unicelulares, junta duas, três, já forma uma alga maior. Seres vivos, bactérias, vírus primeiro, que é o mais simples, bactérias, tudo isto vai se agrupando para ter mais força, para enfrentar, porque não é não é uma beleza, não, o ambiente, né, quente, movimentado, enfim. Então, depois de tudo isto formado, a clorofila é uma realidade já nos verdes, e eles já começam a fazer a fotossíntese, eu não preciso mais comer lá fora, eu posso ser alimento, mas não preciso buscar lá fora, porque antes eles lambiam os minerais. Por isso que nos primeiros vegetais tem já magnésio. Depois, para os animais que vai começar a aparecer sangue vermelho mesmo, surge o ferro. E, enfim, os minerais começam a entrar nos corpos. Tá bom. Os primeiros as primeiras células faziam. Como é que eles se reproduziam? A reprodução era só cortar em dois. Cortava em dois, virava dois seres. Assexuada. Depois é que, com a vontade de sobreviver sempre, porque Deus e os principais trabalhadores desta fase, agindo, queira, tenha vontade, evolua, e aí então, com aquele trabalho daqueles espíritos forçando a evolução, chegou então às algas pluriceluladas, com reprodução sexuada já, se defendendo contra o ambiente ou inimigos, enfim. Então, eu vou parar de dar detalhes, vou falar só algumas coisas. Foram surgindo animais cada vez mais simplinhos. Então, vamos lá, primeiro tudo começa na água, nós temos lá embaixo os camarões. Os camarões, estou falando daqueles camarões que você percebe que é parecido com um camarão porque está no microscópio. Eles têm esqueleto já, feito de quitina, que é o material das nossas unhas, é quitina. É um exoesqueleto por fora. Olha quanta evolução precisou acontecer para que o esqueleto, por exemplo, lá para frente, de um bicho mais complexo, ser interno. Então, muitos dos primeiros bichos tiveram uma coisa para fortalecer. Primeiro os moluscos, né, molinho, mas depois eles vão ganhando uma capinha de quitina. E nesses bichos maiores, mais avançados, surge o cobre também no sangue. Então, ou seja, vai ficando cada vez mais rica a variação dos corpos. Vai vendo como foi nossa evolução. E os espíritos ali dentro também, eles foram fazendo essa estrada e estão já como bichinhos pequeninhos na água brigando por comida. E a comida é plantinha. Essas diferenciações de corpos já mostram diferenciação de espírito, ou seja, antes morava tudo um grupo só e agora já é um espiritinho e já vai mostrando, eu tenho meu corpo diferente. Então, por exemplo, numa estrela do mar, se vocês nunca viram o corpo de uma estrela do mar, a perfeição de um projeto, vamos dizer que é um projeto de uma máquina que é viva. Maravilhoso, ela anda sugando água e soltando. Ou vamos pensar num siri, que tem aquela carapuça dura, exoesqueleto também. Ah, nossa, parece que ainda estão tão longe da evolução. Já tem, começa a ter sistema nervoso. Não é cérebro, mas já tem aquelas coisas, aqueles ciscos de evolução, já sentem perigo e já fogem, enfim. Para sair da água e ganhar a terra,
Meus ovos têm que acostumar a viver na terra. Então, o que acontece? Tem uma passagem aí, que são os anfíbios, como os sapinhos, por exemplo. Ele bota o ovo na água, o ovo vira o girininho, e depois de grandinho é que ele pula para fora. Esta é a passagem. Só que os primeiros anfíbios, o pulmão é sempre mais fraquinho, mas já é pulmão, já é pulmão. E a pele ainda ajuda a respirar, a pele deles é meio molhada, mas no começo os primeiros corpos eram feinhos, bem feinhos. E eles foram crescendo para formar lagartos, por exemplo, e alguns tão grandes que a gente vê no formato dinossauro que eles acharam lá no passado. Então, certas aves também, evolução nessa época, as aves, não vou dizer horrorosas, porque são passos que a gente deu, mas sim, mas enfim, foi um passo, e aí depois dessas aves, e na sequência é que começam a aparecer os mamíferos, o jeito novo de cuidar dos filhos internamente. O bebê nasce e se forma lá dentro, e quando sai da mames, já está pronto, quase pronto, fraquinho, diferente de tudo. Então, o que eu quero chamar é que os primeiros mamíferos já têm conquistas da parte mental, que é aqueles lampejos de instinto, vou tomar cuidado vou cuidar da minha. O peixe não reconhece quem peixinho é seu filho, mas a fêmea terrestre já começa a reconhecer. Então, são inauguradas as primeiras faixas de razão, é isso que nos interessa, é isso que o trabalho das equipes trabalhou muito. A razão. Atingimos um lampejo de razão na era quaternária, antes da era paleolítica. Sabe aquele período entre homem e macaco? Só que nesse período, ainda a centelha que está habitando aquele macacoide, que já é um progresso no meio físico, por quê? Porque ele já pode andar em pé, já pode agarrar, ele olha e raciocina, se segura em galhos lá em cima, nada embaixo, enfim. Ele já andou muito, porque já faz sozinho muita coisa, vê. Ele já faz a adaptação. Se está chovendo, ele corre, vai buscar abrigo, ele já se adapta. Para o alto, se tem inimigo, ele sobe na árvore, enfim. Ele faz seleção também. Os mais fracos ali mesmo, eles deixam para trás. Já começa a assimilar, nossa, eu vi aquele fazendo isso, eu vou fazer também. Ele começa a assimilar, na próxima vida ele traz aquilo na memória, é assim que a coisa anda. Na organização familiar, aquela coisa que a gente vê em filmes, macho alfa, que é o protetor daquele grupo, a reprodução muda completamente, como eu já falei, mas eles começam a ter memória. Eles, na hora de atravessar um rio, algum deles quase se afogou, o elefante, o macaco, eles não voltam ali, guardam, já guardam. Então, isso tudo é novo, ter memória. O instinto, o cheiro, tem algum cheiro diferente aqui, o instinto manda tomar cuidado, enfim, sentem, percebem onde estão morando, querendo a preservação própria. Então, isto é a fase de inauguração da mente. Então, nós tivemos. Por isso que Oswaldo Polidoro, nosso irmão, falava assim, quando alguém perguntava, senhor pode falar para mim as vidas que eu tive? Ele falava, claro. Você já passou pelo estágio de peixe, barata, lagartixa, a pessoa ficava ofendida, mas agora vocês estão vendo que é importante a gente saber que passamos por tudo isso para dar valor ao estágio onde nós já estamos. Então, ó, o nosso chakra coronário, que é
o copinho, vamos dizer, aonde fica guardada a centelha. A exteriorização do nosso próprio caráter que vai vindo, vai chegando, querendo tomar cuidado, querendo fazer as coisas pelo próprio bichinho que está ao meu lado, isso tudo é uma inteligência que vai disciplinando a célula. Já aprende que no frio resfria, que eu vou morrer, que o outro morreu, ele já vai disciplinando o próprio corpo. Vou me preparar, o frio está voltando. Então, tudo isso faz parte de um molde mental que eu vou usar para o futuro, e lembrar que se eu faço uma ação, vai ter uma reação. Ah, um raio veio, botou fogo nessa mata. Se eu puser a mão, eu vou me queimar. Ele já começa ação e reação. Se foi bom, eu não vou repetir, enfim. Então, esses estímulos nervosos, essa defensiva que eles têm, até de falar, isso não está cheirando bem, não vou comer. É até uma imunologia que já começa a ser aprendida, porque alguém deles comeu, morreu, vomitou, eu não vou comer. Tudo isso vai ajudando, construindo o chakra primário nosso, o chakra coronário. Vai ficando cada vez mais individuado. Já é um imenso passo por aquilo que a gente já aprendeu nas conversas que a gente teve anteriormente. Sabe quanto tempo levou para a gente chegar até aqui, nesse estágio assim, de raciocínio, discernimento, mas ainda não, não raciocinando um, dois, contar, nada disso? 1,5 bilhão de anos. É tempo, 1,5 bilhão de anos. Aí chegamos, finalmente, na era quaternária. Ou seja, o que temos aí? Nós já temos prontos aí o corpo, o raciocínio, já a era da caverna está chegando, eu já vou aprender muita coisa, e também, daqui a 200 mil anos, eu ainda não sei, mas nós vamos chegar a civilizações maiores. Mas, por enquanto, está muito ligada à natureza ainda. Já falamos muito do corpo. Vamos agora, consciência, pensar rapidinho na sequência da consciência. Esse foco. Primeiro, pelo que a gente já viu, éramos um espírito bloco. Então, a gente era já vida, éramos movimento, só que eu não sei que eu sou eu ainda, eu nem me sinto. Eu vou morando nas nuvens, aí eu encarno, desencarno, não percebo, a chuva me leva, enfim. Vou habitando. E aí, por exemplo, então é um mundo de sonho? Não, não, nem isso. Você nem sonha. Você não sabe o que é sonhar, porque você não tem consciência do seu íntimo. Você não tem a memória ainda. Então, nenhum recurso íntimo está desperto ainda. Bloco, espírito bloco. Aí a gente vem vindo nessa escala e trilhando essa estrada na terra, na água, nas florestas, nas experiências, nós vamos caminhando já para sair do bloco. Sair do bloco, nesse ambiente todo, nesta mistureba toda, a gente vai ter trabalho, porque agora vou estar sozinho. Acontece que nós temos inteligências vigilantes. Tudo aqui no planeta sempre tem hierarquia superior. E essas inteligências, elas existem para puxar esses espíritos. Depois vão trabalhar outras que eu vou mencionar. Então, nesses milhões de anos, essas larvas todas, família, répteis, aqueles que cobras, lagartos, tal, estes tiveram este caminho e foram de corpos muito rudes para corpos mais organizados. E qual é a próxima luta? Eu preciso saber onde tem água, onde tem comida, já começo a raciocinar pelo instinto,
pelo instinto. Então, nossas vidas vão ganhando instinto em primeiro lugar. Primeiro eu não era nada, eu não, nem sabia de mim, mas instinto. Quando a gente passa por todas as outras fases, a gente atinge, depois dessa longa jornada, a fase hominal. Hominal ainda não quer dizer homem mesmo. Porque se eu falar, nossa, vai ser um homem civilizado, os primeiros homens são violentos, depois, eles evoluíram bastante. Tá, mas eles não conheciam Deus de jeito nenhum, eles construíam coisinhas, o trovão, nossa, então tem alguém bravo, nossa, veio um raio, botou fogo, começa a idolatrar a pedra onde caiu aquele raio, ele começa a se jogar muito para fora, ele ainda não percebe que tem uma inteligência superior. E mesmo mais para frente, nas primeiras formas de vida comunitária, eles ainda são idólatras, eles ainda, se aparecer alguém falando sobre Deus, ele falando sobre Deus, isso não existe, pá, já eliminava aquela pessoa que falava diferente, enfim. Chegavam até a corromper os ensinamentos para puxar a própria brasa para a sardinha deles, enfim. Mas começava a exigir concentração de intelecto. Eles começavam a perceber que eles tinham que escolher a forma de agir. Eu vou atrás da conversa desse ou daquele, vou para lá ou vou para cá. E discernir e classificar, grande passo. Cair e levantar tem essa idade. Desde o começo a gente erra, desencarna, encarna de novo, cai, levanta. E as centelhas que somos nós, vamos guardando essas memórias e deixando de fazer certos erros. Que até para errar tem limite, a gente começa a falar, não quero mais resgatar. Então, isso tudo, por causa das reações ruins que eu recebi, por causa daquelas ações que depois eu fui ver que não eram certo, aí ele começa já a usar o cérebro melhor, a mente começa a funcionar e fazer contas e como eu devo me concentrar e usar a inteligência. Então, isso tudo promoveu uma mudança no corpo espiritual de todos nós, e o cérebro em particular, e a marcha dos homens agora passa a ser mais suave, ainda muito bruta, mas é mais suave. E devagarinho nós vamos botando para fora o Cristo interno. Nós já éramos Cristos, pequenos deuses em fazimento lá para trás, desde que a gente era, sei lá, lagartixa. Mas agora estou consciente, eu já estou civilizada, eu começo a pensar no outro com bondade, estou falando. Já é uma diferença brutal. Então, já andei milhões de anos e já falta também bem menos para a sagrada finalidade. Está ótimo, está indo bem. E o espírito, já que é imortal, de todas aquelas leis que eu falei, imortal, evolutivo, responsável, reencarnável, comunicável, eu sou habitante do universo, então, estas leis, quanto mais eu fizer questão de entender e viver, já vai me ajudando a viver. Então, a razão, eu começo a confiar, eu começo a ter um pouquinho de intuição, tudo vai abrindo da inteligência, o próximo passo é a intuição, até que a intuição fique plena. E aí a gente fica sabendo do que acontece em torno de nós, pleno. Então, vale aqui ressaltar que tem defeitos que ajudam a atrapalhar. Egoísmo, orgulho, inveja, vaidade, enfim, mentir, trair, a gente acaba usando porque a gente vê fazer, mas apanhamos também. Mas são agravantes da nossa vida. Moral, amor, revelação, sabedoria e virtude, chamando para o bem.
bolso, estômago, sexo, orgulho, egoísmo, também 5. 5 contra 5, chamando para o lado errado. Então, para haver um bom entendimento, devagarinho a gente vai abafando esses estômagos. Interesse por comida, sexo, tudo na medida certa. Ferramenta do espírito e não o sentido de viver do espírito. Então, aprender a discernir foi o primeiro passo. Agora, nos resta realizar. Saber a diferença do errado e do certo, já estou aprendendo. Agora vai e realiza, para acabar logo esta caminhada. Então, esse processo evolutivo vai trazer a centelha para o lugar dela, que seria o grau crístico. Então, vamos falar do movimento. Evolução era isso, é o processo, é viver, mas movimento, viver é movimentar o tempo inteiro. Movimentar é evoluir, ir para frente. A gente volta um pouco para trás, mas vai para frente. E evolução significa que com o tempo nós vamos participar de toda a ordem cósmica, a ordem divina. Não sei se pararam para pensar nisso. Mas nós vamos sair dessa vizinhança pequena, nós vamos sair do planeta, nós vamos trabalhar em outros patamares. Eu não sei, não quero, não tem não querer, nós vamos. É que pode falar que não quer porque não entendeu ainda, mas nós vamos, é esse o nosso movimento. Então, nós saímos do mundo para intermundos. A gente se movimentava primeiro no microcosmos, a gente só tinha aquele pedacinho de água para todo o macrocosmo, o infinito e a eternidade. E aí, então, tudo aquilo suga a gente. Depois que a gente aprende, a gente percebe, a nossa inteligência trabalha, principalmente a voz interna. Calma, vai dar tudo certo, a gente tem certeza, porque a gente aos poucos vai entendendo que os caminhos de Deus não tem tudo aquilo que a gente aprende, não é porque falaram, nem tudo dura para sempre. Aliás, tudo não dura para sempre. E se hoje não está certo, também não vai durar para sempre. Amanhã vai dar certo. Então, gostando ou não, querendo ou não, acreditando ou não, nós vamos fazer esta caminhada. Então, para essa caminhada dessa humanidade, houve grandes eventos, mas grandes. Nós estamos esperando um grande, o último, maior evento, para depois na sétima era, dar uma descansada. Mas nesta era, o sexto movimentar grande desta humanidade está sendo esperado. Mas já tivemos grandes, tanto é que certos animais já saíram do planeta. Por exemplo, os dinossauros. Ah, mas o que aconteceu? Todo mundo diz, um dia nós vamos ter a história da humanidade. Aí nós vamos saber com detalhes. Mas, por enquanto a gente não tem acesso, não interessa, porque tem que haver primeiro a peneirada, os que são rebeldes precisam sair, para os que vibram de um patamar para cima possam ter mais informação do planeta. Então tá bom. Dizem que os dinossauros foram embora com uma queda de um meteoro tão forte que abriu um mega buraco. A água subiu, tudo que era terra subiu, tampou o sol por tanto tempo até descer, tampou o sol que matou tanto tempo, que matou tudo que vive, que vocês sabem que a fotossíntese é necessária para as plantas, né? Então, os dinossauros desencarnaram. Aí todo mundo fala, mas eles não reencarnaram de novo? Não. Mas então cortaram o planejamento das evoluções deles? Não. É normal. Se algum bicho não cabe mais na escala evolutiva deste planeta, ele vai ser retirado. Foi a hora de serem tirados os grandes dinossauros. Um dia, só para vocês saberem,
que essa troca de casa cósmica é comum quando fluem as eras, é comum a mudança dos dinossauros, por exemplo, como também já está avisado que a chegada do apocalipse, a realidade que virá, animais que têm raiva, de graça, existe, vocês já viram, isso é a evolução dos seres. Estas pessoas que serão, hoje são animais raivosos. Como, por exemplo, hiena, chacal, pantera, são aqueles que matam por prazer, não estão com fome. Esses vão ser tirados do planeta. Então, a gente não tem que ficar guardando filhotinho de hiena nem de chacal, porque é por Deus. Eles vão habitar outros planetas que estão começando e vão aprender a amansar. Vamos migrar e pronto, até logo, porque, volto a falar, a vibração deste planeta não vai aceitar desarmonia mental. Movimentar, então, é agir no tempo e no espaço, regulados por leis, e essa lei da harmonia universal vai valer muito. E esta lei, todo mundo vai entender que são leis morais, é no meu comportamento. Sempre nós vamos voltar nesse ponto. E está valendo demais nessa história de migrar, emigrar, sair do planeta e ir morar em outro. Ah, eu vou morar em outro, tudo bem. Aqui você já conhece luz, carros, computadores, muita coisa de conforto. Lá vai ter caverna de volta. Tudo bem. Por que devo te falar outra coisa? Aconteceu já aqui. Eva é a raça que nasceu aqui, os adamitas são expulsos da constelação de Capela. Outro grupo de estrelas. Um planeta de lá fez a mesma faxina que nós vamos passar agora, e os expulsos de lá, não sei se é uma parte ou todos, vieram para cá. Vieram carregados de tudo que era progresso que eles já tinham em mente e que ficou dormindo aqui. Eles hoje são os grandes senhores das ciências, das músicas, das artes, enfim. Lá não dava para ficar, não alcançavam a lei da harmonia universal para aquele ambiente. Vieram para cá e encontraram um ambiente abaixo. Eu quero que isso fique muito bem entendido. Todos nós podemos, pela mente, nos ligar a dois caminhos, um que sobe e um que desce. Como foi a tua ação, vai ficar ligado aos altos céus, aos baixos planos, depende da obra de cada um. Então, o amor entre irmãos, pode ter certeza, vai ser exigido, em escala cada vez mais crescente. Depois de tudo isto, o que sobrar, automaticamente a gente vai dividir o que tem, porque vai sobrar quase nada. Então, quem não acompanhar vai ter que migrar, ou seja, descer, nesse raciocínio que eu estou te falando, descer em qualidade de vibração, lá para você comer, você, que eu estou dizendo é genérico, ou eu, quem merecer. Para comer o famoso pão de cada dia, que no começo não vai ser pão, pode ser até uma fruta. Se você achar uma árvore frutífera, beleza, você vai comer aquela manga até esvaziar a árvore. Então, tendo água por perto, que beleza, você vai descobrir que uma graminha lá, que aqui chama hortelã, é uma delícia. E aos poucos vai mordendo, vai dizer, essa é ruim, enfim, tudo de novo. Só que cada um tem sua própria escolha. As obras é que a gente que faz a própria escolha, isso é que é o duro. Então, até no agir, aqui agora, nós temos 3 modos de viver, presta atenção. Veja se eu vou conseguir explicar. Nós temos 3 pontos essenciais de tipo de vida: o inferior, o ótimo e o superior. O inferior a gente busca, a gente atinge, degradando o comportamento. Aí você se faz igual aos nossos irmãos que já moram lá para baixo, faltando evolução. A gente já atinge um certo ponto, não se comporta,
retorna, depois volta, mas, queridinho, teu comportamento não tá legal. Estado ótimo é o estado que a gente chama de ótimo porque é o normal, me sinto bem aqui. Pode ser um pouco mais para cima para uns, mais para baixo para outros, mas me sinto bem aqui. É o estado ótimo. E tem equilíbrio, né? Meu merecimento com esse ambiente que eu estou aqui, para mim é ótimo. Para uns é mais baixo, para outros, enfim. E o estado superior é aquele estado que você forçando, você aguenta. Com ajuda, mas você aguenta. Para que serve tudo isso? Esse estado maior, você só fica se espíritos maiores te ajudarem a ficar lá. Qual é a utilidade? É que, por exemplo, para o inferior e para o superior, não é tua casa. É o ótimo onde cada um de nós pode viver. Só que são lugares que eu posso viver e servir. Então, existe uma flexão para cima, uma flexão para baixo, uma flexão para cima para fazer o quê? Eu vou subir de plano com a ajuda dos meus irmãos superiores para estudar, para conhecer mais, para ter vontade de subir. Eles fazem isso de propósito. Eles querem que a gente queira, que a gente olhe e fale, eu quero vir para cá. Então, eu vou lá, eu vou fazer aprimoramento e tal. Principalmente porque eu preciso ter força se eu pegar uma encarnação missionária. Tá bom. Agora, eu posso escolher morar lá embaixo porque eu tenho a fama de ser abnegada. Ou seja, eu gosto de ir onde as pessoas precisam de mim. Então, eles me permitem que eu desça a trabalho. Não moro lá, não é a minha faixa, mas eu trabalho lá, sendo abnegada, sendo útil, ajudando os que podem menos ficarem de pé. Então, percebam que um equilíbrio bom é estar um pouco lá em cima e um pouco lá embaixo e equilibrar, enfim. Nos nossos desejos de intercâmbio, todos nós temos, né? Ai, como seria bom que a gente conversasse naturalmente. Não sei se passa na mente de vocês, mas eu queria estar tanto perto da sociedade celeste, onde moram os grandiosos espíritos. Então, a gente fica esperando uma palavra, uma comunicação, uma revelação. Conta para mim como vai ser depois, assim, né? Isso a gente almeja. Qual é o troco disso tudo quando vem? É aquela certeza, tranquila certeza. Não estou sozinho, tem gente maior que me ama, tem gente que está esperando que eu evolua. Se eu me comportar bem, eles vão me esperar no meu desencarne, enfim. Então, para isso, eu tenho que organizar e desenvolver os meus valores celestes, para ter contato com as ordens, ou seja, com as turma celestial. Aí tem todo um exército, prestem atenção, de servidores de Jesus. Vocês não têm ideia, nem eu sabia, aprendi. Eles funcionam em cada núcleo de atividade, sempre procurando espiritualizar aquele grupo, chamar para a espiritualidade, convocando, se mostra a tua luz, ilumine-se. Então, entre nesse assunto de movimentar e evolução, nós estamos nesse estágio. O corpo não vai mudar grande coisa. Alguma coisinha ou outra, algum detalhe. Agora, a evolução pega a mente, é colocar o nosso brilho para fora. É ainda muito forte nesta humanidade, em nós, ainda está muito forte a tendência de materializar a vida. A gente não tem a tendência de espiritualizar, de fazer da matéria uma ferramenta. Ainda tem gente que fica, nossa, eu quero esse carro, eu quero um sítio para fazer. E morre por causa disso. Mas desencarna, larga tudo para trás. Não cuidou do espírito. Mas
nós vamos chegar nessa fase de priorizar, espiritualizar espírito. Espiritualizar a matéria que temos. Botar a brilhar o espírito, me expressei mais. Então, o que a gente faz a gente está ligada querendo espiritualizar, mas a gente quer a luz e fica agindo com coisas que são da sombra. A gente reclama, eu quero felicidade, felicidade, mas fica semeando sofrimento, o que é que você fez? Você fica pedindo amor, eu quero um amor, e fica incentivando separação, fica cutucando, enfim. Você quer fé e fica duvidando? Então, essa espiritualidade tem que crescer em nós. Por isso, eu vou ler um pedaço que é sobre um recado desses que trabalham nos altos planos. Na condução desta humanidade, é uma equipe que trabalha nesse teor, nos altos planos, para conduzir a humanidade para a evolução. Eles dizem, para outros fins, é importante saber o que vai na trilha do espírito, que foi o que a gente falou hoje. A nossa trilha nossa, fui barata, fui lagartixa. É importante saber, mas é para outros fins, antes de entrar na espécie hominal. Aliás, eu nem falei dos elementais. Os elementais que muita gente tem vontade de saber, estão no meio, antes de ser hominal. Eles ficam ali, os elementais grudados na natureza, aprendendo, crescendo e aprendendo. Também tem equipe de espíritos mexendo com eles, organizando, vendo aqueles que se destacam e já encarnam para caminhar para o estágio de hominal. Muito controlado tudo isso. Então, é importante saber o que vai nessa nossa trilha antes que a gente entrou na espécie hominal. A gente nem sabe que tipo de esses elementais a gente foi, mas para eles, espíritos, que eles falam aqui nesse pedaço, para nós, entretanto, é a questão moral que nos importa, porque somos funcionários de um departamento que trata dos compromissos morais dos espíritos. Os respeitáveis fatores que dizem respeito aos automatismos e reflexos instintivos, lá do comecinho que eu falei, que a gente existia e nem sabia, não é conosco. Esses não são os nossos os fatores, nossos focos de trabalho. Pois a nossa tarefa é lidar com aqueles filhos de Deus, nossos irmãos, que já atingiram a escala da razão, dos jogos intelectíveis, não é joguinho, é fazer raciocínios, elucubrações mentais, pensar, buscar aprofundar. Nós lidamos com aqueles que lidam no seio dos conceitos de passado, presente e futuro. Entender o passado me faz falta porque no presente eu sou a soma do meu passado e agora quero me preparar para o futuro. Estes são os espíritos com quem eles se ligam. E aí, ajudando a se preparar estes espíritos para que um dia ingressem no eterno presente. Esta é a nossa, vamos dizer, a nossa chamada para que a gente se ligue a esta equipe que trabalha pelo nosso futuro cada vez mais brilhante de retornar a Deus em espírito e verdade. Até mais, pessoal. Obrigado, Mara. Boa